Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Trazer aqui uma reflexão da palavra. Se encontra na leitura do dia, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, que diz assim: O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos como eu. A eles ouvireis. Conforme a tudo quanto pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: Falaram bem naquilo que disseram. Eis, lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe falará tudo o que eu lhes ordenar, né? Irmãos, tremendo. Deus estava falando de que o Messias prometido viria, né? Viria. Só que ele disse que o povo tinha dito que não queria ouvir, que Moisés falasse com eles, porque eles não suportariam ver Deus, ouvir a voz de Deus, porque senão eles morreriam, né? Isso está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 18. Todo o povo viu os trovões, os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Né? Então aqui, quando lá em Êxodo 19, né, Deus disse que ia falar com o povo, tinha uma palavra para falar com o povo, né? Ele viria sobre as nuvens e falaria com o povo. E o povo disse que tudo que o Senhor falasse, eles ouviriam e guardariam no coração. Né? Então a gente sabe que eles não ouviram nem guardaram, porque quando Deus desceu na nuvem, o monte fumegava, né? Relampejava, o monte tremia, ardia em fogo, e do meio do fogo Deus falou com Moisés, para que o povo ouvisse: Eu sou Deus, não há outro Deus diante de mim, não fará para ti imagem nenhuma. Ali foi o começo dos 10 mandamentos, então ele falou os 10 mandamentos, né? E o povo não suportaram por conta e ficaram com medo. E o povo disse para Moisés: Não, Moisés, fala tu conosco, e não Deus fale conosco, para que nós não venhamos a morrer. Né? Então o texto aqui, Deuteronômio 18, está falando da promessa do Messias. Deus diz assim: Então o Senhor me disse, aqui no versículo 17, falaram bem naquilo que disseram, ou seja, quando vocês disseram que nós não queríamos que Deus falasse conosco, porque nós morreríamos, mas Moisés falasse conosco, Deus está mostrando para nós, meus irmãos, que Moisés claramente era a figura de Cristo, e o povo, né, que estava pedindo ali, mesmo sem entender, o povo estava confirmando que um profeta tinha que falar com eles, né? Certamente Moisés não falaria para sempre com eles, porque Moisés morreria, né? Mas viria um profeta em que falava com eles e eles iam guardar a palavra no coração. Tudo isso era que Deus queria para nós, para toda a humanidade, que as palavras que saem da boca de Jesus, elas venham a ser guardadas no nosso coração, né? E a nova aliança já era profetizada ali, porque a nova aliança ela é imprimida a lei do Senhor na nossa mente e no nosso coração, que é exatamente isso que Deus quer. Por isso que Deus disse assim, então o Senhor me disse, falaram bem naquilo que disseram, porque aquilo que disseram, mesmo sem entender e mesmo sem querer, eles disseram algo profético, né? Que Deus ia se fazer homem, né? Eles não suportavam Deus falar diretamente com eles, o povo na terra, ninguém suportaria, porque quando Deus veio, né? Eu creio que ali era o próprio Cristo, mas ele não veio manifestado em homem, né? Ele veio ali com a voz no meio da sarça, no meio do fogo, no meio dos relâmpagos, dos trovões. Daquela forma os homens não suportam. Então eles pediram que Moisés falasse. Só que esse Moisés, Deus mandou a profecia que viria
Deus ia levantar um homem semelhante a Moisés, e a eles teríamos que ouvir. Não só eles, mas também a nós, né? Então, aqui a razão de que Jesus precisaria se tornar, se fazer homem, para poder o povo receber a palavra, para poder o povo receber a salvação, Jesus tinha que se tornar homem, tinha que se fazer homem, porque se ele viesse de forma de fogo, né? Um fogo consumidor, como é o verdadeiro Deus, a sua presença desse jeito, o povo não suportaria. Então ele teve que se fazer homem, assim ele fez. Né? Deus já era a promessa de Deus e Deus confirmou naquele dia, e Jesus veio como um homem, né? Mas, eis a questão, mesmo ele vindo em homem, o povo não suportaram, né? O povo não quiseram ouvir, a descendência lá daquele povo, né? Os próprios fariseus, que era ali a descendência de Moisés, era a continuidade de Moisés, eles mesmos não ouviram, né? Então o povo sempre foi falho. Mas teve aqueles que ouviram, né? Teve aqueles que ouviram, guardaram, e aí foi estabelecido essa nova aliança, essa restauração do povo de Deus, e está aí a igreja até hoje, né? Aqueles que não ouviram se tornam filhos de Deus, né? Se tornam um com Cristo, né? Corpo de Cristo, com a glória de Deus. Irmão, essa mensagem ela é muito forte, muito tremenda. Espero que os irmãos entendam, né? Guardem no coração, né? Porque isso tudo se cumpre lá no Monte da Transfiguração, onde Moisés e Elias aparecem ali para Jesus, né? E ali a gente vê a transferência da lei e dos profetas passando para Cristo. E a voz de Deus que vinha do céu dizia: esse é meu filho amado, a ele ouvireis. Né? Esse verdadeiramente era o profeta que Deus tinha prometido que levantaria já em Moisés, né? Prometeu para Moisés, e Moisés falou para o povo que Deus levantaria esse homem, que esse homem era o cumprimento da lei e dos profetas, né? É tremenda a palavra de Deus. Espero que os irmãos compreendam. Fiquem todos na paz do nosso Deus.